Fala galera, eu sou Eduardo Zeredo, está começando mais um vídeo aqui no nosso curso de pilotagem de moto e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante importante e delicado, só que muita gente infelizmente acaba negligenciando, que é a escolha da moto. Se liga! Pois é, galera, um tema aparentemente simples, mas que por trás tem uma bagagem muito forte que a gente precisa seguir de critérios, requisitos a serem reconhecidos para a gente ter mais sucesso na escolha das nossas motos. Talvez você que esteja assistindo aí já tenha passado pela situação de comprar uma motocicleta e por algum motivo, por motivos variados, ter se frustrado com a compra que fez. Isso é muito comum, mais comum do que você imagina e pior do que isso pode ser sério, pode ser grave em alguns momentos, em algumas situações. Exemplo, você tem uma estatura bem baixa, uma pessoa aí de 1,60 m e pouco, mas você é fissurado, vidrado pelas grandes big trails. Hoje em dia, existem várias big trails que atendem a pessoas de menor estatura, mas isso não é a regra. A regra é o contrário, são motos muito altas que exigem que a pessoa tenha uma estatura um pouco mais alta para justamente conseguir pilotá-la com segurança. Então esse é só um dos exemplos que com certeza você ou já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso. E eu quero passar agora para vocês nessa aula quais os critérios principais que a gente precisa prestar atenção para não se frustrar em relação à compra da nossa motocicleta. O primeiro quesito que você precisa observar na hora de comprar a sua motocicleta é a ergonomia. O que é ergonomia? Quando você monta numa motocicleta, o seu encaixe com a motocicleta tem que ser adequado. Não adianta de nada você pegar, por exemplo, uma moto bem alongada, uma chopper, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a Harley Davidson V-Rod. Eu vou colocar uma imagem dela aqui para vocês se situarem de que moto é. A Harley Davidson V-Rod, ela tem uma distância entre guidão e banco bem avantajada. Então, por exemplo, se você é uma pessoa com braços curtos, que não tenha tanta envergadura de braços, você é uma pessoa que vai ter dificuldade de alcançar o guidão. Então imagina numa hora, por exemplo, de fazer uma manobra dentro do estacionamento, que a gente precisa esterçar bem, virar bem o guidão. Você não vai conseguir, vai ter muita dificuldade e pode até ter uma queda por conta disso. E a gente está falando de uma queda com uma moto aí de bem mais de 300 quilos. Não é nada agradável. Então, esse é um dos critérios principais, a ergonomia. Montou na moto, os braços têm que estar numa condição confortável. As pernas têm que estar numa condição confortável. Lembrando principalmente que o nosso conforto em cima de uma motocicleta é posição de pilotagem. Então você está na sua posição de pilotagem natural, você tem que estar confortável nessa posição. Essa, aliás, já fica como dica. Em breve a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas na aula sobre equipamentos de proteção. É um erro muito comum às vezes. Você está acostumado a ver que as boas jaquetas para motociclistas, elas já têm o braço curvado por natureza. É porque na pilotagem, na motocicleta, naturalmente a gente está de braços curvados. Então, só para reforçar para vocês, ergonomia, o encaixe entre piloto e motocicleta tem que casar. Segunda coisa, que é uma das mais importantes e que muita gente nem se dá conta, a proposta de uso da moto. O que é isso? Você pega, por exemplo, o seu dia a dia, a sua rotina. Você me fala, Eduardo, a minha rotina vai ser dia a dia urbano, casa, trabalho. Então você tem que pegar uma moto que te dê facilidade, agilidade, mobilidade no trânsito, no meio urbano. Você quer pegar, por exemplo, um corredor. Aliás, para quem está assistindo e ainda não sabe, o Código de Trânsito mudou em 2021, possibilitando, liberando o uso do corredor por motociclistas. Então essa foi uma vantagem aí. Houve até um estudo há um tempo atrás da Universidade de Chicago, dos Estados Unidos,
que mostrou que o corredor é sim um ambiente seguro para o motociclista, em muitos casos mais seguro do que trafegar normalmente dentro da faixa. Mas isso é tema para outra aula. Vamos voltar para a nossa escolha das nossas queridas motocicletas. Então, a proposta de uso tem que ser uma coisa que tem que casar com o momento de escolha da sua motocicleta. Se você é uma pessoa que reside, por exemplo, em uma área rural, que você pega predominantemente estradas de terra, então você tem que pegar uma moto com tendências off, uma moto aí com rodas mais proporcionais, com principalmente pneus mais proporcionais, com um ambiente de piso arenoso, terrenos off-road que você vai trafegar predominantemente. Outra coisa, se você é uma pessoa que vai andar predominantemente garupado ou sempre garupado, você tem que privilegiar a pessoa que está com você. Então tem que pegar uma moto que ofereça conforto para a garupa. Não adianta de nada pegar uma super esportiva, por exemplo, com aqueles banquinhos minúsculos e muito duros para a garupa, que você não vai ter sucesso e vai acabar arrumando uma briga aí com a sua carona. Um passeio que poderia ser extremamente prazeroso, por culpa da moto, você não vai ter esse prazer e essa satisfação toda. Então já pega aí, por exemplo, uma moto que seja uma Roadster ou uma Big Trail, motos que tradicionalmente oferecem um pouco mais de vantagens para a garupa. Esse é o ideal para a gente. Uma observação muito importante que eu tenho a fazer para vocês é o seguinte. Recentemente, isso é uma novidade principalmente para nós brasileiros, surgiu o segmento das crossover, as multipropostas, tá? E o que a gente ganha com isso? Tem muita gente que não sabe o que quer, ou que vai utilizar a sua moto em múltiplas propostas, tá? Vai usar off-road, vai usar na estrada, vai usar no dia a dia. A maioria das pessoas não tem grana para ter duas ou mais motos, então acaba tendo uma moto só para toda a sua vivência. E as motos multiproposta acabam sendo a melhor opção de escolha para a grande maioria das pessoas, porque você consegue fazer todos os usos, ou praticamente todos os usos com essa motocicleta com grande sucesso. Vou citar aqui alguns exemplos de motos nesse segmento, que são sucesso garantido. A Honda CB500X, por exemplo, a Yamaha Tracer 900 também é outro exemplo. Para quem tem um pouquinho mais de grana, a Ducati Multistrada também se enquadra nesse segmento. Então essas são motos que vocês conseguem ter sucesso e efetividade em praticamente qualquer utilização. Vai pegar um trechinho de terra, você vai se sair bem. Vai pegar uma estrada longa, você vai se sair bem. Vai andar no dia a dia, casa-trabalho ou qualquer outro tipo de movimentação, você vai se sair bem. Então, mais uma vez reforçando, galera, escolham muito bem a moto que vocês querem na questão da proposta, porque isso é um grande diferencial. Se você vai, por exemplo, querer ser estradeiro, vai cruzar as estradas longas distâncias, você tem que estar com uma moto compatível com esse tipo de utilização e, especialmente para quem vai andar em meio urbano, nas cidades, tem que escolher muito bem também a sua moto. Outro fator que a gente precisa ver, peso e altura, tá? O peso e a altura, eles precisam estar em harmonia com as nossas necessidades. Não adianta de nada você, como eu já falei lá no iniciozinho, você com uma estatura muito baixa, pegar uma moto muito alta, ou o contrário, você com uma estatura muito alta, pegar uma moto que seja baixinha demais. Isso tudo é fator de geração de desconforto. E no motociclismo, na pilotagem, praticamente todo desconforto pode resultar em acidente, tá? Isso é um ponto que a gente precisa observar com muito critério. Existem, às vezes, sinais silenciosos que a gente vai empurrando com a barriga, e aquilo acaba sendo um fator gerador de perigo de acidente para a gente. E isso não pode acontecer. Em relação ao peso, uma coisa que muita gente às vezes acaba esquecendo, a moto em situações de manobra de estacionamento, por exemplo, você chegou na sua casa, precisa estacionar ela dentro da localidade adequada para motocicletas. Se for uma moto que você não tenha capacidade de manobrá-la sozinho, então você pode ter riscos altos de queda parado. Uma coisa que muita gente não sabe,
muitos acidentes graves acabam acontecendo em manobras de estacionamento. Eu, particularmente, já presenciei gente ter acidente sério dentro de posto de gasolina, por exemplo. A pessoa estava manobrando ali para parar na frente da bomba para abastecer a sua moto, desequilibrou, acabou caindo com a moto parada. A moto muito pesada, acabou lesionando de forma séria a perna dessa pessoa. Então, aí vocês veem a importância de ter um encaixe nessa questão de peso e altura da motocicleta, justamente priorizando manobras em baixa velocidade ou até mesmo praticamente paradas. Então é isso, galera. Só para a gente recapitular e finalizar essa aula que a gente está vendo agora, critérios que a gente precisa ter, critérios principais que a gente precisa ter na hora da escolha da motocicleta. Primeiro, ergonomia. Piloto e motocicleta têm que encaixar fisicamente. Segundo, a proposta de uso da motocicleta. A proposta de utilização, o meio que você vai utilizar para a motocicleta tem que ser adequado à proposta base de criação, de desenvolvimento dessa motocicleta. E terceiro, peso e altura. Isso precisa estar de acordo com as suas possibilidades físicas, para você conseguir manobrar a moto com segurança, deslocar ela dentro de um estacionamento e tudo mais. Beleza, galera? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!